Good morning, colleagues. We are starting this Bom webinar dia a today. todos. Estamos começando o webinar Thank you, agora. Valerie. Thank you, colleagues, Muito and obrigada good a todos os morning, everybody. Good colegas. morning, good afternoon. Bom dia, Welcome to boa this webinar, tarde. Sejam bem-vindos ao nosso integrating care webinar, services to que é foster the Serviços elimination of Integrados chemical para diseases eliminar in a America. transmissão Thank you for your time. vertical It's de a doenças na privilege América. Muito to obrigada, é um have grande all of you here privilégio para today to mim share the ter todos Philippines vocês region of aqui America. compartilhando suas Before experiências. starting with the Antes de agenda for começar this com a webinar, agenda please para note that este we have webinar, por favor, simultaneous percebam que nós interpretation temos services in English, interpretação Spanish, simultânea em inglês, Portuguese, and espanhol, French. português I e also francês. encourage all E of eu our gostaria participants to use de the dizer a Q&A todos option vocês para to utilizarem a ask your opção questions that we de hope perguntas e to be able respostas, o to chat perguntas e actually answer respostas, para que some of vocês them possam after the então committee fazer as has suas the document perguntas in e hand. nós In possamos the leadership respondê-las services, após a discussão. delivery, linking, Os prevention, serviços diagnosis, integrados, a treatment, and entrega, follow-up access diagnóstico, to health tratamento, services networks segmento, are essential to networking expanding é essencial e a communities that rede are para as affected comunidades by que são communicable disease. And afetadas it's pelas also doenças important to transmissíveis protect the verticalmente. E é elimination of disease, importante particularly among populations living in proteger vulnerable a conditions. disseminação, principalmente This webinar populações organized vulneráveis. by E the esse American Health Organization and o the webinar World Health organizado pela Organization is OPAS focused today é on focado practical country hoje experiences em and lessons experiências learned in práticas e lições integrating care aprendidas services em to accelerate integrar os the elimination of serviços para chemical diseases. acelerar a So we eliminação hope da that you transmissão enjoy vertical de the session doenças. Então, eu today espero que and vocês learn about gostem da what sessão some e of the countries in aprendam the mais Americas sobre o que are os doing. outros países nas Américas Please, estão without fazendo. further E, delay, sem it's mais my pleasure delongas, é um to grande prazer introduce para mim Dr. apresentar Silvana para Aguilera. vocês o She's Dr. the Silvana Vighieri, co-director of the que é o Department of diretor do Prevention, Departamento Control de and Elimination Prevenção, of Communicable Controle e Diseases at Eliminação the de American Doenças Health Transmissíveis Organization. verticalmente He's going to na give us Organização Pan-Americana de opening Saúde remarks e on ele this. nos And vai falar um apologies pouco for sobre not sua experiência. having E me introduced myself. desculpe I'm de Marta não ter Saboya, me the apresentado. Eu sou Senior Marca Saboia, Advisor on the a, Disease Elimination Initiative at a the Pan American Health conselheira Organization. sênior So, da Silvana, Iniciativa de Eliminação welcome da OPAS. to this Então, webinar, and the floor is yours. doutor Estevão, seja Thank bem-vindo. A you, Ms. palavra é com Savoya. você. Muito obrigada, doutora I'm really Savoia. honored to have Eu estou been invited muito to honrado participate de ter sido in this session, convidado a and participar dessa I sessão. will try to share with you some E nós preliminary thoughts tentaremos a compartilhar com você based on algumas the experience of considerações the organization, but baseado na mostly, experiência da of course, organização e of também the experience of the countries é muito like importante and saber also, das in addition, experiências dos I'd like países to semelhantes. E, além recognize disso, the eu gostaria de participation of reconhecer a participação countries for sharing their dos experience, países starting diferentes with por compartilhar a Barbados, sua but also El experiência, tais Salvador como and Barbados, El Panama. Salvador e o Panamá. Let me switch to Então, Spanish agora now eu vou in order começar a to falar espanhol ensure a balance para in que terms of eu languages. então faça um pouco do equilíbrio em Seguidos termos de colegas, outra vez, es línguas. un gusto Então, estar con queridos ustedes, colegas, é muito bom estar aqui com representantes del Ministerio de vocês, Salud, representantes do socios, Ministério da participantes Saúde de las e todos Américas, os participantes da padres América invitados de e otras talvez os regiones. convidados de outras Este regiões. seminario Esse aborda una seminário de las vai condiciones más abordar críticas para prevenir la dos problemas eliminación de mais enfermedades críticas, que en é las a Américas. eliminação da transmissão Y vertical esta das línea de doenças nas acción es la Américas. línea de E acción número uno as, de nós la vamos falar sobre iniciativa as de ações eliminación. número Es la um da capacidad de los sistemas de iniciativa. salud Então, para a integrar los capacidade do sistema de servicios en saúde para torno integrar os a las serviços necesidades ao de las redor das personas y de las necessidades das comunidades. pessoas e das La OPS comunidades. Então, a nos OPAS enorgullece apoyar a los países en el nós temos avance orgulho de de este apoiar os pilar, países para que eles avancem un esse pilar más pilar, transformador de que é la um pilar mais eliminación de más transformador de da 30 enfermedades eliminação de mais de transmisibles 30 para doenças el 2030. transmissíveis Y verticalmente otra para até vez, dicho de 2030. otra manera, E, es la através desse integración de los trabalho, servicios de salud iremos para responder integrar mejor os a las sistemas de poblaciones saúde para afectadas por responder enfermedades melhor às transmisibles, populações en particular a afetadas, aquellas que viven en particularmente situación aquelas de que vivem em vulnerabilidad. Durante circunstâncias de los últimos vulnerabilidade. años, y cuando Então, digo los durante os últimos años, últimos es anos, que quando eu digo lleva últimos anos, 20, 25 años, las estou Américas dizendo han 20 a 25 demostrado anos, as que la Américas eliminación de demonstraram que enfermedades es a posible, eliminação de doenças é realmente es possível,
de fato. E a nossa região conseguiu alcançar avanços notáveis. Entretanto, as doenças que persistem, elas se concentram em comunidades que possuem barreiras, tais como a sua localização geográfica, a pobreza, a inclusão social e o acesso limitado aos serviços de saúde de qualidade. E também isolamento cultural. Estamos falando de comunidades indígenas e minorias afrodescendentes. A iniciativa de eliminação de doenças reconhece que a eliminação não pode ser bem-sucedida se fizermos de maneira separada, em silos. Nós temos que ter uma estratégia focada em pessoas e estratégias integradas e apoiadas por redes integradas de prestação de serviço. E nós também temos que adicionar a importância do papel dos voluntários neste processo. E nós podemos ter voluntários em setores suburbanos e urbanos e as pessoas que vivem nessas condições. Então, os esforços de eliminação dos sistemas de saúde irão promover um acesso universal. Então, os países estão introduzindo esses compromissos de maneira prática e suas experiências são essenciais aqui hoje. Por exemplo, a certificação da eliminação da malária no Suriname durante o ano de 2025. Isso começou a ser um produto de 25 anos e ações integradas da atenção privada. Então, hoje vamos ouvir o El Salvador a falar sobre a eliminação do tracoma para comemorar os seus serviços integrados em comunidades rurais e remotas e como outra experiência em Barbados também, que está fazendo esforços materno-infantil para eliminar a transmissão vertical do HIV. E, no exemplo do Panamá, nós temos as doenças transmissíveis com um enfoque integrado, adaptado ao redor das suas programações. Então, a integração não é um modelo único e nós deveremos adaptar o contexto e impulsioná-la através de um contexto nacional. A eliminação não é apenas por objetivos epidemiológicos, mas para que possamos alcançar a redução de barreiras e alcançarmos a igualdade, garantindo o acesso aos serviços de saúde. Então, convidamos a todos a participar ativamente hoje e refletir como essas ações podem fortalecer os esforços nos seus contextos e também no enfoque multipaís. Eu não estou dizendo apenas os países que têm fronteiras, mas países que estão do outro lado do continente também. Então, uma vez iremos destacar os nossos colegas do El Salvador, Panamá e Barbados e os representantes de outros países e todas as pessoas que estão aqui conosco no dia de hoje e que irão nos inspirar para conseguirmos os esforços de eliminação. Agradeço imensamente a sua presença e agora eu vou passar a palavra a Marta novamente, não é mesmo? Como coordenadora desse seminário virtual. E eu gostaria de também cumprimentar a doutora que irá falar em seguida, a doutora Alejandra. Obrigada, Marta. Obrigada a todos. Muito obrigada, doutor, por suas palavras. Esse seminário é muito importante. Então, muito obrigado, Stefan. Agora é um grande prazer para mim apresentar o Dr. Ernesto Básculo. Ele é o Unichefe da atenção primária, do cuidado de atenção primária e serviços na Organização Pan-Americana da Saúde, e pelo fato que temos esse tópico hoje, é como integrar os serviços e como isso pode eliminar a transmissão vertical. Então, esse é o papel
papel nessas áreas ele é crítico quando nós falamos da eliminação desse serviço. Então, ele irá nos dar uma visão geral de como os serviços integrados e as redes aceleram o trabalho de eliminação das transmissões verticais de doenças. Então, muito obrigada pela sua participação e a Muchísimas gracias, palavra agora Marta. é com você. Buenos días Muito a obrigada, todos y a Marta, e todas. bom dia a todos e Es a todas. un gran honor compartir É este uma espacio. grande honra para La mim agenda de compartilhar esse eliminación de passo. A enfermedades, agenda de como eliminação de ustedes muy bien doenças, lo como han vocês já definido, sabem no es solo un e objetivo definiram, centrado não é en apenas enfermedades um objetivo individuales. Es central un focado apenas em desafío doenças que isoladas. Isso é um compromete desafio que y nos compromete, compromete que a nos construir compromete a agendas de construir fortalecimiento agendas de del sistema de salud. fortalecimento do sistema de Hoy, saúde. siguiendo E tu hoje, introducción seguindo a sua y la introdução pregunta e a que me pergunta ponen sobre la que mesa, me quiero fazem é a centrarme seguinte: especialmente en cómo la eu actualización del irei nuevo me marco focar em conceptual de las como redes integradas a de servicios de atualização salud do marco de la atual OPS dos serviços no es solo integrados da una OPAS revisión não é teórica, sino apenas una uma hoja de concepção ruta muy teórica. operativa justamente para acelerar É, esta nós eliminación. En temos otras ações para palabras, acelerar a cómo eliminação. Em utilizar outras palavras, lo que como nosotros podemos llamamos utilizar la o red que nós integrada de servicios de chamamos salud como a un raiz da instrumento integração dos operativo sistemas de de este saúde como proceso de instrumento aceleración. operacional desse processo de aceleração. Para esto tengo E para que contar isso, rápidamente eu algunas tenho que innovaciones que hay en el compartilhar marco rapidamente y algumas tratar de situações que temos no interpretar marco en qué e medida iremos interpretar podemos em que medida construir podemos avenidas muy operativas en construir ese proceso de avenidas aceleración. La operacionais primera nesse gran processo de innovación de aceleração. este Uma grande documento inovação que nós temos nesse es el documento modelo de é cuidado o centrado en la modelo de persona, las cuidado familias y las centrado na pessoa, na comunidades família e con nas un enfoque de comunidades, curso de vida. com um enfoque ¿Por na qué qualidade de esto vida. es Por quê? vital para la Porque isso eliminación? é Porque las vital para a enfermedades que eliminação. buscamos Porque as eliminar, doenças que buscamos eliminar, tracoma, tais como o malaria, tracoma, a la transmisión malária, vertical de a VIH, transmissão no ocurren en vertical do vacío, HIV ocurren en não personas con acontecem no trayectorias vazio, de vida acontece com completas, pessoas de ocurren en trajetórias de vidas comunidades completas, que ocorrem em están comunidades centradas que en estão territorios em definidos con territórios características definidos com características determinadas, ¿no? Tanto determinadas, culturales, tanto económicas, culturais sociales y como políticas. econômicas, sociais e Y al políticas. pasar de un E enfoque de atención de quando la passamos para o enfermedad a enfoque da uno de la atenção continuidad da del cuidado, doença, a garantizamos continuidade do que el sistema cuidado, no pierda al garantimos que o paciente. sistema não perca os Además, pacientes. Além disso, la corresponsabilidad, a ¿no? entre el usuario corresponsabilidade entre o y la usuário comunidad, e a perdón, el comunidade, usuario y la não, me comunidad con desculpe, los equipos de salud, ese os vínculo usuários, comunidade e as entre equipes de usuario y saúde comunidad con é los essencial. centros de salud E também os es lo que centros de asegura saúde. no E solo isso la vai adherencia al assegurar não tratamiento, apenas a que es un aderência ao factor que es tratamento, crítico, que é um fator crítico para para interrumpir la transmisión o de cualquier sucesso, para que nós patología, possamos pero interromper a transmissão también de qualquer este patologia, mas vínculo entre el também usuario esse comunidad vínculo con entre o los servicios usuário, es comunidade e o fundamental serviço para de la saúde é construcción de fundamental confianza para del a servicio de construção salud da con la población. confiança do serviço de Bueno, la saúde segunda e a innovación que população. quiero A segunda destacar inovação que eu de este gostaria de marco de destacar aqui com vocês, do reintegración de marco servicios de salud, da es la reintegração dos serviços de redefinición saúde, de la é a gobernanza redefinição de da estas redes en tres governança niveles. dessas En redes un em nivel três macro, níveis. No nível que macro, incorpora la definición de incorpora a políticas de Estado. definição de políticas de Estado. Se supone que cuando estamos hablando de Supomos que gobernanza quando en nós este estamos nivel de falando de política, nos governança referimos nesse al nível de compromiso política, nos político de las referimos a autoridades de salud, compromissos políticos das en autoridades qué de saúde medida e esta em quais eliminación medidas essa tiene la eliminação máxima prioridad, tem a prioridade incluso máxima. explicitada en la Além política de disso, salud. e se isso Hay un está segundo incluso na nivel política de saúde que de tiene maneira que ver con la explícita. Um segundo mesogestión, nível tem a ver com a minha se sugestão, ubica en un espacio que crítico de está la num espaço coordinación de las redes de crítico, que é a servicios de salud coordenação con da rede todos dos sus serviços de recursos, con todas saúde, sus com todos os organizaciones. seus recursos, com Y todas as suas finalmente tenemos una organizações. E, gobernanza finalmente, vinculada a la teremos uma gestión governança relacionada
relacionada à a que es la gestão prestación de los micro e a servicios en los prestação do territorios, ¿no? serviço em nossos Adaptándose territórios, a la realidad adaptando-se à epidemiológica realidade y cultural epidemiológica e particular de ese servicio, cultural e particular desse embedido serviço, dentro de esa red a nivel embutido nacional. dentro dessa Aquí, rede. obviamente, Aqui, é claro, el concepto de o conceito territorialización es fundamental. No de podemos território é eliminar una fundamental. Não enfermedad podemos con una eliminar uma receta doença única, apenas com uma única sin receita, considerar sem no solo la considerar diversidad de los não apenas a territorios, diversidade dos sino de cómo territórios, operan los mas servicios também en ese temos que espacio, levar em conta cómo la os serviços comunidad que são prestados nesse espaço, a vive, se comunidade, organiza, como ela vive, como ela se incluso organiza, e considerando, também como ya devemos voy a considerar, explicar, como já la irei explicar em constitución del alguns Estado instantes, dentro de ese a territorio. constituição do Estado dentro En este desse caso, território. las E redes nesse integradas de caso, servicios de as salud redes integradas de serviço de saúde nos permiten nos movilizar a todos permitem los actores, mobilizar a todos os y no atores solo, como e comentaba não previamente, estar apenas, como vinculados estava dentro del sendo sector dito salud y los servicios, anteriormente, sino aquilo que incluso temos nos de serviços otros de saúde, do sectores, lo que serviço, a inclusão podemos de outros llamar setores. É actores aquilo que podemos intersectoriales chamar y de que tienen atores una influencia intersetoriais decisiva en el e que territorio. possuem uma influência Como decisiva no incluso vamos a ver território. en los casos E de hoy, vamos ver la nos casos de eliminación hoje, a ocurre cuando el sector eliminação salud ocorre quando o se setor de articula con otros saúde sectores como se educación, articula como com outros vivienda, como setores tais como justicia, o educação, con otros sectores. justiça, Por indústria otro ou outros. lado, E, no hay por outro integración sin lado, información. não há Y el integração sem documento informação. de redes integradas de servicios E de salud o documento posiciona la dos serviços transformación das redes digital como un integradas, ele tejido posiciona a formação conectivo de todas digital las redes. como um Acá estamos terreno incorporando conectado no solo entre todos os telesalud, setores. Então, inteligencia estamos falando artificial, sobre a telesaúde, registros inteligência artificial, electrónicos a interoperables, prontuários componentes eletrônicos de información interoperáveis e críticos componentes de que informações como en críticas. realidad E, na el sistema realidade, nervioso são como um de toda sistema la red. nervoso de toda a Y rede. dado que para eliminar una enfermedad E para incluso eliminar uma necesitamos datos doença, en precisamos tiempo real, também la de agir em interoperabilidad tempo permite que un real. Então, a resultado de un interoperabilidade laboratorio permite que o de un resultado puesto de em um salud rural laboratório genere de um inmediatamente posto de una saúde respuesta de rural vigilancia vá epidemiológica en imediatamente toda la red. para a vigilância epidemiológica Por de toda a último, região. también quiero E, por destacar fim, otro eu componente gostaria de importante destacar del outro abordaje componente de redes, que importante es la da gestión abordagem del de cambio. redes, que é a No, gestão no da troca. solo la Não importancia de qué apenas hacer, a importância do sino que fazer cómo e hacemos como posible un fazer proceso de cambio, um processo de troca, transformando no solamente los transformando servicios, não sino a los apenas os actores, cómo serviços e os atores, transformamos mas também el modelo y la transformando capacidad o de modelo responder e a a las capacidade de necesidades de salud de la responder às población, en este necessidades de caso saúde da acelerando la população. Então, eliminación nesse de caso, estas acelerando a enfermedades de la eliminação forma más dessas doenças efectiva da forma posible, mais de la forma eficaz más possível, eficiente da y con forma impacto mais en términos de tiempo. eficiente, com um impacto Ahora, epidemiológico lo importante. más disruptivo que Agora, o tiene que esta nós temos de actualización mais de disruptivo com de las relação a redes essa integradas de servicios de atualização salud dos serviços que se aleja integrados muy de saúde se decididamente alinha de un modelo muito más em um jerárquico, modelo mais secular, hierárquico e normativo solo estableciendo un deber que ser apenas sobre cómo tienen que estar estabelece organizados los servicios de salud. a organização dos Y el serviços de componente que ustedes saúde. E o mencionaban para mí es componente que, fundamental. para No mim, é solamente que la red fundamental sea flexible, que sea é a dinámica, sino flexibilidade e o que se dinamismo, adapte e que a rede a los possa se distintos territorios que adaptar aos mencionaba diferentes previamente. territórios, como eu disse anteriormente. En esta concepción de E é redes, los essa servicios de concepção de diferente redes de serviço complejidad e que possuem buscan que se diferentes, coordinen transversalmente. diferentes Esta flexibilidad es complexidades, la que nós permite que, buscamos a por ejemplo, flexibilidade. los servicios Isso de permite, salud por exemplo, que os serviços de de saúde penitenciaría de en Panamá o en las penitenciárias no clínicas rurales de El Panamá Salvador ou em no uma sean clínica rural em islas, Salvador, sino nodos vitales de un sistema que e los eles abarque. estejam conectados através de um Ahora hospital. también Então, quiero agora, interpretar eu também operativamente el gostaria de abordaje de interpretar de integración maneira que también estuve operacional a atendiendo hoy integração que nós y temos esto lo voy a no hacer teniendo en momento. cuenta E los ejes de la nós integración estamos falando dos del mismo eixos de documento. Estos ejes integração son los nesse mesmo motores documento. Então, que isso transforman são un sistema motores que fragmentado transformam um sistema en un fragmentado abordaje em uma abordagem obviamente más holístico, pero obviamente mais holística, fundamentalmente entretanto, buscando acelerar
ela eh, busca la estrategia de acelerar eliminación de a los patógenos. estratégia de eliminação das Vamos a hablar de doenças. los primeros E, dos ejes, la primeiro, nós integración de la podemos atención de la falar da salud y la integración de integração los da programas de atenção da salud. saúde e os programas de saúde. Históricamente, los programas E, de eliminación, historicamente, os programas de podríamos decir que eliminação, funcionaban podíamos dizer con que eles una funcionavam tendencia com uma a una tendência modalidad más a nivelada, ¿no? Un a presupuesto de uma VIH, otro para modalidade, a um malaria, otro pressuposto para para HIV, hepatitis. um para La malária, outro innovación para aquí es que hepatite. E esos a programas inovação que nós deberían temos agora é no que os solo programas horizontalizarse, não sino vão integrarse dentro de la red. ter uma Cuando abordagem cuando horizontal, integramos, mas por ejemplo, la integrativa. estrategia de Quando eliminación de integramos transmisión a materno-infantil, estratégia de eliminação como de se ha doenças probado en el materno-infantil, como control vemos em prenatal de Barbados, e rutina, o dejamos de controle pré-natal e esperar de a que el paciente rotina, vaya al queremos ver que servicio, esse al programa familiar. paciente vai La red a aprovecha cada contacto vai clínico apenas para para os organizar, serviços de tratar HIV, y mas a proteger. rede Esto utiliza elimina las esse contato oportunidades para perdidas, tratar. Então, ¿no? nós Así, temos así lo uma pensamos, oportunidade para que son eliminar, el então, a mayor doença. É assim obstáculo que para pensamos. Então, esse é acelerar um grande este proceso obstáculo de para eliminación. acelerar Otra esse es el eje, la processo de integración de la eliminação. atención individual Então, con la salud pública. um outro En el terceiro modelo nível é a tradicional, los saúde equipos de pública. O salud modelo tradicional de son más saúde, bien responsables de la ele atención era mientras responsável que pela los atenção, epidemiólogos, el trabajo de enquanto que epidemiología estaba o vinculado trabalho más a da la vigilancia epidemiologia estava sanitaria, integrado mais à con vigilância escasa a veces sanitária. articulación entre Então, estos dos mundos. e La nós não red tínhamos busca a romper esta articulação, e as barrera. redes querem romper Debemos essa barreira, essa barreira. articular una Devemos perspectiva de salud articular uma pública desde el perspectiva de primer día de saúde atención. pública Cada com puesto a de salud se atenção, e cada convierte en un posto nodo de de vigilancia saúde activa. vai ter Si uma hay un vigilância médico en una sanitária zona rural de El Salvador ativa. Então, se temos um médico na que zona rural de identifica un Salvador, caso ele sospechoso de identifica um tracoma, caso la suspeito red de no solo tracoma, se enfoca en ese não tratamiento, apenas ele activa vai una respuesta se focar nesse territorial de tratamento, teremos uma saneamiento resposta y de territorial búsqueda de activa. La saneamento e eliminación busca requiere ativa esa para velocidad que de a respuesta que eliminação tenha uma solo velocidade de resposta da la integración que clínica nós epidemiológica. temos através da integração Tengo una clínica concepción de redes epidemiológica. integradas. Finalmente, el eje de Isto dentro integración das redes intersectorial integradas, y porque o eixo territorial de que integração mencionaba setorial previamente e territorial es que eu clave. Sabemos que la indiquei é pobreza, el uma hacinamiento y la peça-chave, porque falta de nós agua sabemos potable que a son los pobreza, caldos de a falta cultivo de de las água enfermedades potável infecciosas. Las são a RICs fonte tienen la das capacidad de doenças convertirse en el infecciosas. brazo ejecutor de As las redes intervenciones podem ser um sectoriales. braço Al integrar executor das sectores como intervenções justicia, setoriais, integrando vital o para el setor caso de da Panamá y justiça, que CASA, la comunicación é y vital vivienda. La para o red no caso solo do trata Panamá. Em enfermedades, prisões, sino que a modifica el rede não entorno lida que unicamente produce. com No doenças, podemos mas eliminar la modifica o tuberculosis entorno en una todo. Não dá cárcel para o eliminar Chagas en una tuberculose ou comunidad rural chagas si la RIS numa no cadeia ou tiene numa comunidade puentes, rural puentes se a sólidos RIS con não los tem sectores no pontes sanitarios. Bueno, sólidos, nada, este es un sólidas com mensaje os setores final. Si sanitários. queremos acelerar la Essa era a eliminación de minha las enfermedades mensagem final. Se transmisibles, queremos el acelerar a camino es eliminação das una doenças red, transmissíveis, a es rota unas é uma redes rede. adaptadas a É uma distintos rede contextos, que sea adaptada a dinámica, que sea diferentes contextos, cohesionada que seja y que busque dinâmica, que tenha acelerar coesão estos e que distintos ejes de vise integración. acelerar os Muchas gracias, diferentes Marta. eixos de integração. Obrigado, Marta. Muchas gracias, Ernesto, por Obrigada, poner sobre la mesa todo el Ernesto, tema por de cómo las colocar redes na integradas mesa de como servicios as de salud redes pueden integradas de ser un serviços de acelerador saúde de la são eliminación de o enfermedades. Así que con eso acelerador para a luego eliminação das doenças. vamos a iniciar entonces la Começando dessa presentación de las maneira, experiencias de los países. passamos para a apresentação Y das experiências dos países. vamos a estar presentando tres experiencias. Vamos Como apresentar Iván lo três posicionó muy bien, Ernesto. Vamos a experiências. presentar la Como o experiencia Ernesto primero colocou, vamos de El apresentar a Salvador experiência sobre de la El Salvador, integración de primeiro, servicios de salud sobre a a integração través de de la serviços estrategia de de eliminación de saúde tracoma através da en estratégia de áreas eliminação do rurales remotas tracoma dispersas. em Para áreas esto, rurais le doy la más remotas cordial bienvenida a la disseminadas. doctora Alexandra Dou as Portillo. boas-vindas à Ella es doutora Vice Presidente Alessandra de Control de Portillo, do Infecciones y Escritório de Medicina Tropical Prevenção e del Controle Ministerio de Salud de del Salvador. Doctora Doenças Portillo, Tropicais do muchísimas Ministério da gracias por estar Saúde con de nosotros. El Salvador. Bienvenida. Doutora Y bueno, Portillo, quedamos en sus manos. seja bem-vinda. Sí, no sé si me pueden, ¿me logran ver? Empezamos Estão me varios. vendo? Sí me logran ver. Espero que No, su estejam me cámara vendo. no. No. Não, Ay, perdón, não perdón. estamos Ahora sí. vendo sua câmera Ahora sí. ligada. Ahora sí. Dá para me ver Ahora sí. agora? Listo. Estamos Tengan vendo todos sim. muy buenos días. Yo soy la Bom doctora dia, Alexandra eu sou a Portillo, doutora operadora Alexandra Portillo, técnico de la Oficina de operadora Prevención y técnico Control do de Infecciones y Enfermedades escritório Tropical do del Ministerio de Escritório de Salud. Prevenção de Esta semana Doenças doy la Tropicais do bienvenida Ministério da a Saúde. este webinario
Sejam bem-vindas, bem-vindos a este webinar. Vamos apresentar as nossas experiências com os sistemas integrados de saúde, a partir da estratégia de eliminação do tracoma em áreas rurais disseminadas de El Salvador. Obrigada pela apresentação. Mi título pues mi nombre. Bueno, El Salvador, para aquellas personas El que Salvador, nos conocen, se nuestro vocês país não somos nos un país conhecem, pequeño, somos um muy país cálido. de Tenemos pequeno una porte, población caloroso, aproximadamente de com uma 6 millones população aproximadamente de 6.551.567 habitantes, de acordo com El Salvador está a estatística de ubicado en América 2024. Central, que El limita Salvador al está situado norte em y al América este con Central, Honduras y al sur con el Océano Pacífico, y al limítrofe oeste com con Guatemala. Honduras, com o Tiene Oceano una Pacífico e extensión com a territorial Guatemala. de Extensão territorial é de aproximadamente aproximadamente 21.040 kilómetros cuadrados y estamos organizados 21.040 en 14 departamentos, 44 quilômetros municipios quadrados, y temos 262 14 departamentos, distritos. Esto 44 ha venido municípios e cambiando 262 a distritos. partir de hace más o menos 3 Tudo años. mudou Nos hemos venido há cambiando uns 3 anos. las limitaciones geográficas, A pero delimitação sin embargo, geográfica nos mudou. mantenemos siempre con los mismos, la misma extensión De geográfica. qualquer maneira, nós Bueno, temos a mesma extensão geográfica, tenemos, logicamente. no, anterior, todavía, gracias. Podemos voltar para o slide anterior? Gracias. Obrigada. Pero dentro de la población, entre mujeres y hombres, somos A más população mujeres, 52.5%, está conformada por y versus a hombres, 52,5% de mulheres e 47,5% de homens. A nossa população de áreas priorizadas para a pesquisa rápida de tracoma, que é o assunto de hoje, 141.797 habitantes, é o que nós temos. Desde 2023, El Salvador faz parte da Iniciativa Regional para a Eliminação do Tracoma como problema de saúde pública. Nós queríamos saber se no nosso país o tracoma existia. Nós priorizamos o nosso país, fizemos uma seleção nas unidades de avaliação de tracoma, criamos uma mesa técnica, fomos escolhidos pelo ministro da Saúde, que selecionou os integrantes da nossa mesa, diferentes escritórios decidiram liderar e iniciar esta oportunidade para fazer uma pesquisa através das pesquisas rápidas de tracoma. Essa mesa permitiu definir áreas de trabalho comunitário. Nós realizamos diferentes reuniões para compreender as variáveis que nos permitissem procurar naquelas áreas através de diferentes modelos de vulnerabilidade para compreender a solicitação e fazer a pesquisa dessa doença. Este é o nosso sistema integrado de saúde. Foi necessário nos comunicarmos com outros diretores das unidades de saúde, com pessoas promotoras, para procurar aqueles lugares onde era necessário fazer a procura, a pesquisa da doença. Se eu estiver falando rápido demais, é só me avisar, tá bom? Qual foi a metodologia para priorizar em nível de país e para selecionar as áreas vulneráveis? Primeiramente, a procura dos fatores de risco. Eu não vou aprofundar na doença e só dizer que entre as características necessárias estavam o índice de pobreza, condições socioeconômicas de risco, média de habitantes por moradia, as casas das áreas rurais ou áreas específicas com maior densidade populacional, a porcentagem de população em áreas rurais, áreas lotadas, porcentagem de população sem acesso básico à água potável, porque nós entendemos que é uma área-chave para a dispersão
de diferentes doenças, não somente a que nós estávamos estudando, mas as outras doenças desatendidas que nós já conhecemos. Porcentagem de população sem acesso à disposição adequada de excretas, que é mais um fator chave para prevenir a contaminação, a porcentagem de população com casas com chão de terra. Por isso, na mesa técnica, nós trabalhamos, estabelecemos as variáveis, estabelecemos as porcentagens e os números, onde nós analisamos que uma dessas áreas, que essas áreas iam ser o local de trabalho através das pesquisas rápidas de tracoma. A população total foi de 13.250 mil habitantes. Os municípios tinham que fazer limite com outros municípios onde tracoma era problema de saúde pública. Precisamente todas essas variáveis nos deram a oportunidade de implementar as pesquisas. Quais foram as áreas de intervenção selecionadas? Foram 5 departamentos: Aguachapán, Chalatenango, Zulután, São Miguel e Morazán. Os distritos, como eu já mencionei, houve uma mudança na divisão política do nosso país, mas como vocês podem observar, e como eu estava dizendo, no nosso país é um país de pequeno porte e também as nossas áreas geográficas são de difícil acesso. Por isso era necessário caminhar, não dava de ir de carro. E essa foi foram umas das características das áreas que nós visitamos. A área principal onde nós trabalhamos foi o leste do nosso país, o Sulutão, São Miguel e Morazão, que tem uma roda do lado leste do nosso país. Também em Chalatenango e Aguachapán, que eu quero mencionar para que vocês conheçam um pouquinho do nosso país. Foi dessa maneira que certos municípios que eu vou mencionar rapidamente, como Guaimango, Tacuba, São Pedro Puxla, São Francisco Morazão, Alegria, Ruquarã, Carolina, San Antônio del Mosco, Cacaupera, Chelanga, Guataiagua, São Simão. Esses nomes eu sei que talvez são um pouquinho difíceis para vocês, mas eram precisamente as áreas onde seria necessário procurar a doença. Esses departamentos foram selecionados e eram os lugares com as vulnerabilidades que eu apresentei anteriormente. Como identificar o assunto do nosso webinar de hoje? Como nós íamos identificar os sistemas de integração com o sistema de saúde? Procuramos comunicação eficaz em todos os níveis. Nós temos o nosso quadro organizacional dos diferentes níveis de atendimento, primeiro, segundo, terceiro, também as diferentes divisões das unidades de saúde, o primeiro nível de atendimento e o setor de hospitais, a fim de consolidar as comunicações com as unidades de saúde, porque esse era o nosso foco principal. Essa era a nossa área de trabalho principal com a população, que as unidades de saúde, que são do primeiro nível de atendimento, que era necessário identificar, e por isso estabelecíamos coordenações com os diferentes níveis, participando com a mesa técnica, para dessa maneira a pessoa protagonista das nossas intervenções, que era o nosso promotor de saúde, porque os promotores, as pessoas promotoras conhecem e identificam as crianças com as quais trabalham. Dessa maneira, o promotor de saúde era a personagem principal necessária para a implementação das pesquisas. Foi dessa maneira
que houve diferentes intervenções, além das pesquisas, nós conseguimos assistência integrada com diferentes entidades, por exemplo, medição da vista para pessoas de mais de 60 anos. Trabalhamos com saneamento ambiental para trabalhar a ferramenta WashFit em 12 unidades especializadas. Trabalhamos também com o Laboratório Nacional de Saúde Pública, medindo a qualidade da água nas unidades especializadas. E, além disto, nós trabalhamos com dengue, porque, como vocês sabem, no nosso país, dengue é uma doença prevalente no território. Por esse motivo, era necessário aproveitar que saneamento ambiental estava conduzindo as visitas e foi necessário aproveitar e conduzir atividades de arbovirose. Além disso, tivemos a oportunidade de expandir a cobertura de vacinação, porque os promotores fazem uma estimativa do número de pessoas, das crianças que estão faltando vacina. Nós aproveitamos essa oportunidade e não quisemos conduzir unicamente uma atividade, mas ampliar, incluir a vacinação. Dessa maneira, foi possível para nós avançar nessas atividades com foco além de uma atividade só. Precisamente aí conseguimos a integração do nosso sistema com outras áreas, como vacinação, saneamento, a acuidade visual, e através dessa técnica integrada, as diferentes entidades conseguiram nos identificar para não trabalhar mais sozinhos, mas através de integração. Doutora Portillo, temos mais 12 minutinhos para sua apresentação. Obrigada. Como eu estava falando, os resultados das atividades integradas, como indiquei anteriormente, foi a tamisagem de agudeza visual, o WashFit e a amostragem da qualidade da água. Agora eu vou falar mais rápido, tá bom? Nós conseguimos essas atividades, fizemos a promoção da rede em todas essas áreas e, graças à nossa integração com as diferentes áreas de trabalho. Os próximos passos são integrar estas atividades para avançar com o Plano Nacional de Eliminação das Doenças Desatendidas, Chagas, hepatite, helmintiase, através das pesquisas também, otimizar os recursos humanos e os insumos para abordagem integrada da saúde visual. Esperamos alcançar a eliminação do tracoma como problema de saúde pública em El Salvador. Muito obrigada. Vocês estão com pressa, né? Aqui, bom, espero que a mensagem tenha sido transmitida, porque através da pesquisa conseguimos integração no nosso país. Eu falei com pressa somente no final. Não se preocupe não, doutora Portillo, na hora do painel, eu acho que vamos identificar mais lições aprendidas, porque a senhora destacou como uma plataforma onde aparentemente estamos oferecendo serviço para uma doença só, mas o El Salvador conseguiu explorar com a maior amplitude da palavra para acessar serviços integrados com a mesma logística e a mesma equipe de saúde. Obrigada. Daqui a pouquinho vamos obter mais informações da senhora sobre o assunto. Obrigada, doutora Portillo. Agora vou falar em inglês. Eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Elizabeth Mandeville, chefe médica do Ministério de Saúde e Bem-Estar de Barbados. A doutora Mandeville vai falar da experiência em Barbados nos serviços integrados para eliminar a transmissão materno-infantil de HIV, sífilis e hepatite B. Obrigada, doutora Elizabeth Mandeville.
Obrigada a todas e todos, obrigada pelo convite para esta iniciativa. Hoje eu vou falar dos serviços integrados para eliminar a transmissão materno-infantil de HIV, sífilis e hepatite B. Quero falar como esta integração no ponto de atenção é uma resposta à prevenção e combate às doenças de transmissão sexual. Barbados é conhecida como a ilha que está situada mais no leste do Caribe. A área territorial é de 439 quilômetros quadrados, a nossa população 264.748 habitantes. Temos 11 paróquias, que são a nossa divisão geográfica. A infraestrutura de saúde pública está conformada por um hospital principal, 9 policlínicos, 3 clínicas satelitais e também uma clínica especializada e centro de atendimento de HIV. No mapa, vocês vão ver onde estão situados os centros de saúde. Uma marca regional e a situação atual de Barbados. 11 territórios e países do Caribe já receberam a validação da OMS para o combate às doenças de transmissão sexual por conta de HIV e sífilis. É uma grande conquista. Em Barbados, já a pré-avaliação da OPAS foi completada em outubro de 2025 e também a validação de HIV formal antecipada como a primeira marca para Barbados. Por que estamos compartilhando essa abordagem? Ainda que Barbados ainda não recebeu a validação, o nosso sistema de saúde, em silêncio, tem oferecido serviços integrados para esta área ao longo de muitos anos. A integração está organizada e funciona no sistema de tal forma que pode complementar os modelos regionais existentes. Nosso sistema primário, ele é um sistema universal, financiado e complementado por provedores privados. Ele tem acesso gratuito e essencial para os residentes, incluindo imigrantes. Nós temos um foco em cuidado preventivo, maternal, saúde das crianças e também gestão de doenças crônicas. E os desafios emergentes, entretanto, são a população que está envelhecendo em Barbados com o aumento das doenças crônicas. E o nosso compromisso com a saúde terciária e secundária são os hospitais centralizados, que é o Hospital da Rainha Elizabeth, que tem 600 leitos. E nós também fornecemos emergências maternais, médicas, cirúrgicas, serviço de diagnóstico. E a maioria dos nascimentos que acontecem no Hospital Rainha Elizabeth são de aproximadamente 90% dos nascimentos de todo o ano. E na ilha, nós temos outros nascimentos e, obviamente, eles são feitos pelo setor privado e eles fazem esse tipo de serviço. Nós temos especialistas e também nós temos hospitais privados em Barbados. Para os serviços farmacêuticos, o sistema público é gerido pelo Serviço Farmacêutico de Barbados e nós temos medicações que são subsidiadas através do Formulário Nacional e isso apoia as doenças crônicas e sua gestão e também os medicamentos disponíveis para os pacientes. Então, a HIV, serviços e os testes, eles são integrados por todos os centros de saúde e o tratamento de saúde à AIDS, ele é feito através da Unidade de Referência Lady Mead, que é um centro especializado. Nós temos a inclusão de serviços, bem como testes, tratamento, aconselhamento e prevenção. Isso está disponível em vários locais da ilha. Nós temos um modelo sendo compartilhado entre os setores público e privado e também organizações da sociedade civil. E para o bem-estar da saúde nacional, nós temos uma comissão de HIV que é uma organização que lidera respostas multissetoriais a HIV e também iniciativas de bem-estar. E eles também se focam em populações vulneráveis e na redução do estigma. Eles trabalham com o Ministério da Saúde
saúde e também a coordenação e avaliação do bem-estar. Em Barbados, a política está no ponto de integração. Aqui nós temos as doenças sexualmente transmissíveis, as doenças transmissíveis verticalmente, imunização, serviços pós-natal e também nós temos, em um resumo, que essa policlínica são serviços integrados de atenção neonatal, imunização, teste de HIV, monitorização, follow-up, pós-natal e também a saúde da criança, planejamento familiar e aconselhamento. Isso é uma integração operacional, não apenas estrutural. Então, aqui nós temos a liderança operacional para atenção neonatal, aqui nós temos a mãe e o bebê, e aqui é onde as policlínicas entregam seus serviços, mas nós também temos relacionamentos com os oficiais da saúde, sêniores, e para HIV nós temos a resposta da eliminação da transmissão vertical, que lida com o cuidado infantil do recém-nascido e maternal, e aqui os inspetores de saúde, sêniores, eles também dão apoio à saúde mental. E aqui nós temos a vigilância das doenças transmissíveis. E o que é crítico para esse cuidado neonatal é o aspecto da enfermagem. Nós temos um inspetor de enfermagem-chefe e também uma coordenação diária da mão de obra da enfermagem que nós temos aqui na nossa policlínica. E nós temos os pacientes sendo cuidados diariamente e também o seu segmento. E os doutores da policlínica, eles ajudam na gestão clínica da atenção primária. Então, o nível nacional da liderança é o aconselhamento e as decisões que acontecem com a mãe e o bebê são feitas pela equipe. Então, o caminho para a resposta à eliminação da transmissão vertical é o seguinte: aqui nós temos o fluxograma. Primeiro, o paciente vem para a sua visita pré-natal e nós temos a oportunidade de falar algo que nós chamamos de Bucking Bloods, ou seja, nós fazemos todos os testes laboratoriais necessários para os pacientes pré-natal para o seu cuidado integral, incluindo o teste de rotina para HIV, hepatite B e sífilis. Depois, a mãe volta para a policlínica para pegar os resultados, e se os resultados são negativos, nós iremos continuar o cuidado neonatal na policlínica. Se o resultado for positivo, significa que eles precisam de cuidado imediato e são, então, transferidos para especialistas, se necessário. Então, uma vez que as mães elas são positivas, quando elas atingem um certo ponto, todas elas vão ser direcionadas a uma instituição terciária. E depois nós temos o segmento pós-natal, onde a mãe e a criança retornam à policlínica e nós continuamos o monitoramento e mãe do bebê. E nós percebemos que nós temos uma equipe, que é a equipe primária para o pré-natal. Nós temos também os testes e nós coordenamos isso presencialmente todos os dias. E nós temos um prontuário nacional, onde nós usamos o identificador nacional dos pacientes, que liga todos os serviços a uma localidade. Então, a mãe e o bebê, elas podem retornar para a mesma policlínica. Então, as lições aprendidas aqui em Barbados, nós temos um sistema bem sólido de saúde primária e nós temos a integração antecipada ou inicial dos direcionadores dos testes de HIV, e nós temos a importância da qualidade dos dados e a monitoração, que é essencial para a gestão de saúde aqui em Barbados. E nós temos também parcerias público-privada que melhoram o serviço. E uma reflexão é que o objetivo que nós temos hoje tem várias vias, mas a integração é o que importa. E aqui onde nós temos sistema de saúde, eu sei que ele varia de país para país,
dependendo do contexto, e a integração é que conta. Então, em Barbados, a integração é operacional na policlínica, onde a atenção pré-natal e a infecção através de doenças transmissíveis, teste de imunização e também a cobertura pós-natal estão inclusos. E para o mesmo paciente, nós temos a liderança que é compartilhada. Então, uma vez que o cuidado é dado localmente, a equipe nacional vem com a equipe disciplinar relevante. E nós temos aqui, mesmo que a recomendação da OPAS fosse ancorar a resposta à eliminação da transmissão vertical, aqui em Barbados nós temos vias no país para atingir o mesmo objetivo e nós pensamos que seria muito bom reconhecer toda a estrutura e o contexto do país. Então, muito Thank you very obrigada. much, Doctor. Muito Thank you obrigada, for doutora, such pela a message sua about how mensagem integration is tão happening at the forte de primary care. como a I really integração está want to highlight acontecendo no that cuidado the primário. Então, eu antenatal gostaria care de services are anchored destacar de como esses at the center serviços of the neonatais population, eles especially estão ancorados no babies, centro da mothers, população, and you, in principalmente para Barbados, os are bebês, para as mães, leveraging e that vocês em platform to Barbados deliver estão multiple alavancando essa plataforma para integrated integrar services, vaccination, serviços testing, integrados treatment, múltiplos de under the umbrella of the vacinação, antenatal testes, care. So thank you so much, tratamentos. Dr. Então, Mendes. I'm sure tudo that the isso discussion sob um after the presentation is guarda-chuva de going to be cuidado very neonatal. fruitful. Então, Thank you, muito Dr. Mendes. obrigada. Foi uma apresentação muito Excellent. rica. So Obrigada, with that, doutora I'm going to Menfield. switch to Excelente. Com Spanish. isso, agora eu vou voltar a Ahora falar vamos a darle espanhol, la em espanhol. bienvenida a nuestro Vamos dar as colega de boas-vindas à Panamá, nossa o doctor colega de Miguel Panamá, Cheu. o Él es el doutor jefe de Miguel salud Tchel. Ele é o penitenciaria de chefe la de saúde Dirección da General de Salud Pública penitenciária en da el Direção Ministerio de de Salud de Saúde Panamá. Pública Y el doctor no Cheu Ministério do nos va a Panamá e presentar cuáles son também los ele irá abordajes nos integrados contar quais são para as las enfermedades abordagens integradas transmisibles para en población as doenças privada de la transmissíveis em libertad. Como populações ustedes ven, hemos privadas tenido hasta ahora de dos liberdade. contextos Então, nós bastante temos diferentes, el aqui del Salvador, contextos cómo bem llegar a población rural diferentes e dispersa en como plataformas nós integradas de podemos comunidades chegar extendidas, com as para evaluar plataformas el cuidado integradas em usando las populações plataformas remotas de rurais. cuidado Em Barbados, prenatal nós y tivemos atención de la o mujer y el cuidado niño para pré-natal incluir e la consideración atenção de da enfermedades criança e sensibles. Y mulher ahora vamos a ver para el melhorar cuidado a bucodental, resposta à eliminação que da también es transmissão afectada vertical. por las E enfermedades agora transmisibles. vamos Doctor falar Cheu, sobre nuevamente as bienvenido y pessoas muchas gracias afetadas por pelas doenças que compartir su têm experiencia con uma nosotros. privação de liberdade. Então, Adelante. muito obrigada, Dr. Buenos Shell, días por a todos. compartilhar a ¿Me sua escuchan bien? experiência. Vocês Lo escuchamos conseguem me muy bien. escutar? Perfecto. Sim, conseguimos te escutar. Bueno, más que Perfeito. todo, darle las Então, gracias eu y por la gostaria oportunidad, pues, de agradecer de pela poder nada más presentar y oportunidade de compartir un me poco con todos nuestros apresentar e colegas compartilhar um pouco com todos os ese colegas pedacito de um pouquinho trabajo que hemos do hecho a nivel de las trabalho cárceles que a nós nivel estamos fazendo nacional a en nível Panamá. das Y bueno, penitenciárias no sin más Panamá. preámbulo, empezamos Então, antes con la de presentación. maiores Como delongas, bien lo vamos começar. mencionaste, yo soy el jefe de Então, la sección eu de salud sou o chefe da penitenciaria saúde del Ministerio penitenciária de Salud de do Panamá. Ministério La de siguiente. Saúde do Panamá Dentro de lo que es la Dirección e General de Salud dentro Pública. da Lo siguiente. Direção Geral de Saúde En Pública. Panamá Próximo slide. existen No Panamá, alrededor nós de temos 19 cárceles que son las 19 cárceles penitenciárias que por las são cuales nosotros como Ministerio de Salud tenemos que velar. as prisões que Son nós, como 19 a Ministério da nivel Saúde, nacional, temos que pero cuidar. hoy nos Então, vamos a temos concentrar 19 a nível en la más nacional, mas importante, hoje nós la iremos más nos grande, focar na que es mais la más importante, que compleja é de a todas. maior, Por que é eso a cada completa, a población La Joya. que Então, a son 19 no es una população, sola. La então nós población vamos total nos concentrar, e a de população privados de total libertad en Panamá son alrededor de que nós 24.000 privados de temos libertad a é nivel mais ou nacional, pero el menos de complejo La 24 Joya mil, mais a La Joya, alberga alrededor de a comunidade carcerária gira em 15.586 torno más o de menos, recordando pues 15.586 que pessoas. el E nós número devemos nos de lembrar privados que de o libertad siempre va a ser número variable, ya vai sea para variar, aumentar o disminuir, porque seja para cada mais ou para semana menos, porque a entran y cada salen semana privados de libertad, entram ¿no? e saem Que es parte de lo que vamos a conversar prisioneiros. ahora. Isso é parte daquilo que iremos Entonces, conversar el complejo La hoje. Joya abarca Então, lo o que es complexo La 3 Joya cárceles juntas possui dentro del mismo 3 complejo, o sea, penitenciárias una es La juntas Joya, dentro de la um otra es La complexo. Então, Joyita y la um otra es é La La Nueva Joya, o outro é Joya. a La Joyita e outro é a Nueva Este Joya. complejo es el Esse único que complexo, ele tiene é como o tal único que una possui clínica uma completa clínica para la atención de completa los privados de para libertad. a Eso atenção quiere decir que dos, los privados dos tienen encarcerados. Então, medicina essa general, penitenciária
tem medicina geral, odontologia, urgência, farmácia, laboratório, radiologia, e agora nós temos uma clínica especializada para os encarcerados e uma outra clínica para os pacientes que possuem HIV e também a atenção àqueles que estão com tuberculose. Então, essa é a nossa conversa de hoje. Então, sendo essa a única clínica dentro de um complexo penitenciário grande no Panamá, todas as nossas clínicas, elas implicam nas normas da saúde. Nós temos também os menores de saúde que estão ali devido a contravenções. Então, essas normas nos dão um norte para a atenção à saúde aos encarcerados. No Panamá, tem, como foi mencionado, ele tem um convênio com o Ministério do Governo, então o Ministério da Saúde, ele criou um convênio com o Ministério do Governo e o Ministério de Segurança para tratar essa população encarcerada, que é uma necessidade de saúde dentro das penitenciárias. Então, cada um é uma engrenagem e nós possuímos dentro do convênio uma área para dar suporte a todos. E a atenção primária deve prevenir e tratar os casos de tuberculose e de HIV e eles tratam de orientar esses encarcerados através de promoções, através de atenção diária aos presos. Próximo. Ok. Então, agora vamos ao quadro de HIV. Basicamente, não vamos comentar, mas nós temos no Panamá, dentro do complexo de La Joya, uma coorte de 3 prioridades. De 183, desculpa. Essa população vai aumentando, não porque o HIV está aumentando, mas porque temos a promoção de saúde dentro da penitenciária e nós temos atendimento médico e nós temos a triagem para detectar o HIV. Então, através da educação aos encarcerados, eles estão se tornando mais conscientes dos testes que são disponíveis. E através dos testes, nós descobrimos mais pacientes. E como parte do programa, nós temos a terapia antivetorial. Os prisioneiros estão cada vez mais conscientes e nós temos a possibilidade de disseminar através das comunidades gays. Nós distribuímos preservativos graças a esse tipo de promoção à educação que é presente no sistema. Então, através dessa ação, nós conseguimos identificar e abordar o problema de maneira eficaz. Então, quando esses encarcerados saem da prisão, o que nós fazemos é eles deixam conosco um endereço e nós tentamos contatar o centro de saúde mais próximo ao endereço e nós avisamos que eles saíram da prisão e que esse centro de saúde pode, então, pode dar apoio. Muitas vezes nós não sabemos quando eles são libertados, mas uma vez que nós recebemos o relatório, nós transferimos toda a informação para os centros de saúde para que eles possam encontrar essas pessoas e dar o seguimento ao tratamento.
¿verdad? Próximo. Tenemos Esse é o este programa de cuadrito que tuberculose. Nós viene, esto es un temos recopilado este del 2021. quadro, Eso quiere decir que é esta tasa algo que nós de estamos incidencia de casos de coletando recaída desde no es que haya 2021. aumentado E en la nesse realidad que sí, caso de sino recidiva, que más bien não ahora é que houve contamos con aumento em más herramientas para 2025, la mas na detección realidade, oportuna de la agora nós tuberculosis temos dentro del mais contexto ferramentas para a penitenciario. detecção precoce da Bien lo mencionaron tuberculose hace un rato e que dentro las cárceles, y como das todos sabemos, penitenciárias. el mal de todas las E cárceles es el aqui nós hacinamiento. temos Si nosotros a no visão de todas as trabajamos, cuando digo nosotros, prisões e o la del acesso à sua gobierno no população. trabaja Se en reducir nós, como governo, não ese trabalharmos hacinamiento, na ¿verdad? redução Va a ser no imposible, pero difícil controlar este do tipo de excesso de situaciones dentro de população, las será cárceles, muito difícil porque el controlar hacinamiento esse tipo es de situação promotor de que se dentro esparza das un tema como la penitenciárias, tuberculosis, vamos a decir, porque a população aparte de otras enfermedades, ¿no? excessiva é um grande Pero el promotor hacinamiento es lo que da realmente nos transmissão lleva de a los resultados. tuberculose. Ahora, ¿qué hemos hecho aquí en Panamá Então, para isso aqui são os detectar resultados que nós temos. oportunamente a estos privados? Hemos creado dentro de Temos las normas criado de atención dentro de la da población privada de norma de libertad, atenção hay una sección que aos se llama grupos encarcerados ao que pares. nós chamamos de Los grupos grupos pares pares. es Os grupos capacitar al pares privado de é libertad, al custodio y capacitar a los os administrativos dentro de prisioneiros, cada penal, a capacitarlos custódia para e que a puedan detectar o administração tener la para que sospecha eles de un possam paciente detectar e sintomático obter a respiratorio. suspeita de um Eso paciente quiere que é decir sintomático que respiratório. E el privado de libertad no tiene que ser médico, el o custodio no tiene que ser médico, pero prisioneiro se não precisa ser capacita para que médico, tenga la mas ele vai se sospecha de que capacitar un para privado que esté tosiendo, entender que tenga ele está com a pérdida de suspeita de peso, fiebre tuberculose, nocturna através da tosse, o através da febre expectoración, noturna ou tenga la expectoração, sospecha de e que que haja a ese suspeita, privado tiene então, que tuberculosis. esse Entonces, prisioneiro ¿qué está com pasa? Ellos captan al tuberculose. privado, Então, o que nos los mandan a acontece? la clínica y Eles nosotros encaminham en para a la clínica clínica nos e nós, encargamos na entonces de clínica, hacerle todas las nós pruebas somos y determinar si encarregados tiene o de no tiene fazer la todas tuberculosis. os testes para Esto ha sido determinar un se há éxito tuberculose ou dentro de não. las cárceles Isso é um para nosotros, sucesso dentro porque de da manera penitenciária oportuna para nós, detectamos ese porque de maneira privado oportuna y le nós podemos dar su detectamos tratamiento. precocemente a tuberculose e El iniciamos porcentaje o de éxito de tratamento. nosotros A en los porcentagem de tratamientos de sucesso do nosso tuberculosis tratamento de es casi tuberculose 100%. é de quase O sea, 100%. de verdad que me siento orgulloso porque al ser E privados de libertad, ahí mismo están y se tienen que tomar el então medicamento como tal. eles estão Las tomando os medicamentos recaídas y esto, necessários. bueno, es porque ya son pacientes que tienen otra, As otra recidivas condición, acontecem, ¿verdad? mas Y porque os entonces pacientes se les têm complica un poco más condições adicionais. E el aí, tratamiento. às vezes, o Ahora, tratamento también fica tenemos mais pacientes complicado. que Nós vienen também temos externos, ¿verdad? pacientes Con la externos tuberculosis, que têm pero son pacientes tuberculose, que mas fuera esses de un recinto pacientes, penitenciario, en quando su casa, estão en la calle, fora eh, da toman cadeia, el quando estão em tratamiento, casa, quando lo estão dejan, na lo rua, toman, são lo pessoas que dejan, tomam lo toman y lo tratamento, dejan. Ya param, tenemos dos voltam, casos en Panamá en donde un retomam. juez ha Já no emitido Panamá, la temos prisión dois casos onde de o estos juiz pacientes porque no están cumpliendo con un declarou que os tratamiento que es pacientes estrictamente deviam supervisado y voltar à conocido. prisão porque não estão Entonces, cumprindo a com o raíz de tratamento esa ayuda de ese juez, supervisionado. A partir da se ajuda condena al privado de desse libertad juiz, a a pessoa la privada prisión de y a seguir el liberdade é tratamiento, condenada pero ha à pasado de que prisão como esto e continuar o ya ha tratamento. sido Já resistente, o sea, ya ha aconteceu creado esa que resistencia essas y se pessoas nos que ha os réus complicado un poco criam porque al dejar el resistência, o que tratamiento, é mais tomarlo complicado, nuevamente, porque dejarlo, parar o tomarlo tratamento, y si es retomar, tuberculosis continuar o lo e bacilos, dessa quién sabe por maneira, dónde viva, disseminando entonces ha tuberculose creado e bacilos esa onde resistencia y ahora es moram na difícil, vizinhança, hoy por acaba hoy, con todos los gerando medicamentos que tenemos a resistência. mano, E hoje, com todos os tratar de medicamentos que nós curarlo temos, al é 100%. muito difícil Entonces, conseguir este a cura paciente en particular ha tenido 100%. recaídas, Essa pero paciente es por eso, ¿no? particularmente De já ahí, teve recidiva, mas é devido a esse nuestra motivo. población privada de A libertad nossa está bastante população controlada, privada de diagnosticada liberdade oportunamente está bastante y controlada, gracias com o al diagnóstico programa que tenemos de oportuno e grupos pares graças dentro ao de nosso las programa prisiones. de Siguiente. grupos pares Doctor Chen, dentro das Ajá, prisões. para terminar, ok. por favor.
2 minutinhos, Sí. doutor. Entonces, Está bueno, bem. vamos a pasar a la siguiente porque esta es Vamos avançar esta era para o próximo slide, el primer porque trimestre del 2026. esse Teníamos foi un o total de primeiro 38 trimestre de privadas de libertad detectadas. 2026, com Y bueno, aquí para 38 nuestros compañeros vean cómo réus son, cómo es la detectados. cárcel, donde Vejam tenemos aqui el área de a aislamiento para los prisão, pacientes onde con temos a área tuberculosis. de Esto se isolamento para encuentra pacientes en com la Nueva Joya, tuberculose. el centro Está penitenciario de la Nueva Joya, en situado donde no tiene una Centro planta superior y una Penitenciário planta Nueva inferior, Joya, con e 12 tem 2 celdas arriba y andares, 12 celdas abajo y 14 celdas 12 arriba, celdas para albergar aproximadamente para 5 privadas de libertad con una 5 capacidad pessoas de privadas 130 de privadas. liberdade, com Actualmente, capacidade en de el complejo La Joya, 130. tenemos Em, 110 privadas no de libertad complexo La Joya, con temos tuberculosis. 110 Eh, pessoas privadas de liberdade com tuberculose. Creo que perdimos al doctor Cheo. Acho No que lo veo en línea. o doutor não está mais conectado. Vamos a darle, Perdimos. creo que cortó Vamos la dar llamada o se le um cayó el minutinho, internet. não sei o que aconteceu, talvez foi Ya aquí podemos a dejar de compartir. Creo que conexão. esta era su Podemos última parar de lámina, compartilhar. Acho que esse la del foi o doctor último Cheo. Vamos a slide esperar do que doutor. recupere la conexión a Vamos internet, esperar a agradecerle conexão de al doctor internet Cheo do por doutor voltar. Queremos compartir la agradecer ao experiencia del doutor trabajo Cheo en por el centro de partilhar a eliminación experiência de del VIH y la trabalho tuberculosis en para a población privada de eliminação libertad. Creo que de mostró tuberculose datos muy interesantes, pero también el trabajo em coordinado população que privada de hace el Ministerio de liberdade. Salud É con uma otros ministerios grande amostra do que son trabalho de ministerios de gobierno para coordenação entre asegurar que hay ministérios, o Ministério de Saúde. Perdón, Voltei. no Desculpe, sé qué pasó, entró una desculpe, llamada não y se sei o desconectou que foi que acá aconteceu. Entrou um la señal. Les pido telefonema disculpas e perdi por a haberme desconectado, pero conexão. ya estaba Uma terminando. desculpa, mas eu estava Creo que podemos finalizando ampliar já. un poco más Acho que ahora en la podemos sección de preguntas y respuestas. ampliar a fala Y na bueno, sessão de invitar perguntas e a respostas. todos a E que também podamos compartir quero esa, convidar todas e todos oportunidad que tenemos nosotros de a tener aproveitar esta grande oportunidade que nós ¿cómo es? temos. La sección de grupos pares para la detección A oportuna sessão de dentro de un grupos recinto pares para a penitenciario que detecção ha oportuna sido dentro 100% dos éxito aquí en recintos Panamá. penitenciários, que aqui no Panamá Excelente, doctor o Cheo. sucesso é Muchísimas gracias por 100%. compartir su Obrigada, experiencia. doutor Con esto, Tio, entonces, me obrigada gustaría invitar a nuestros tres pela sua presentadores y participação. panelistas, la Queremos doctora convidar os Alexandra três Portillo, apresentadores, a doutora el doctor Alexandra Mendeville Portillo, a y el doutora doctor Cheo. Mendeville e o doutor Vamos a conversar un poquito, Tio. vamos Vamos a sacarles un poquito de conversar um información sobre pouquinho. las experiencias Queremos ricas que nos obter han mais compartido informações sobre as en el experiências día de ricas hoy compartilhadas ao longo do para dia, explorar un poquito más. a fim de explorar mais Para um la doctora pouquinho. Portillo, me Para a doutora gustaría empezar por ella. Portillo, gostaria Voy a de estar haciendo las começar preguntas en inglés y en com a español, doutora. entonces para la Vou doctora formular as Mendeville y en perguntas em español para el inglês e em doctor Cheo y la espanhol doctora Portillo. para os Doctora diferentes Portillo, palestrantes. Doutora no sé por qué me Portillo, estoy escuchando doble. Creo não sei que, por que estou me ok. Doctora Portillo, ouvindo. si usted nos puede así muy Bom, doutora sucintamente comentar bajo Portillo, su perspectiva, ¿cuáles dentro fueron da sua los principales perspectiva, desafíos quais operativos? Porque foram os ustedes principais seleccionaron áreas desafios rurales, operacionais? Porque remotas, vocês dispersas, escolheram con unas áreas condiciones rurais, remotas, socioeconómicas dispersas, complejas. com ¿Cuáles condições fueron esos socioeconômicas principales desafíos que complexas. ustedes Quais foram os experimentaron principais y desafios que cómo los vocês resolvieron en ese abordaje experimentaram e integrado como desde resolveram la nessa plataforma de Tracoma, abordagem integrada incluyendo desde a muchos más plataforma de servicios para esta Tracoma, población? incluindo mais Bueno, serviços para essa população? dentro de nuestros primeros desafíos que tuvimos Os es primeiros que el desafios Ministerio de Salud foram tiene que diferentes o programas. Ministério de Entonces, Saúde trabajamos trabalha com como vários programas. vertical, como islas. Nós Al momento trabalhamos de que como empezamos ilhas. trabajar, nos dimos cuenta de que Na hora de cada quien trabalhar, con sus propios nós reparamos indicadores, que con sus todo mundo propias tinha um indicador metas, diferente, todo mundo tinha uma hacían meta una diferente. POA que solamente fuera dirigido hacia A ese programa, POA era por decirlo así. voltada Entonces, exclusivamente para esse cuando programa. nos sentamos Por a isso, platicar, nos quando decían, no, es que nós nosotros no nos hacemos de esta forma, sentamos para no, nosotros conversar solicitamos esto a las e unidades de falamos, salud, al não, nós nivel de trabalhamos dessa atención, maneira, nós pero precisamos disso, das unidades de ¿cómo lo saúde. logramos Como para poder nós resolver esto? conseguimos, como foi que Como que lo nós sentáramos, el resolvemos? ministro dijo, bueno, vamos a mandar O una nota ministro
falou: tenemos que vamos sentar, enviar vamos a hacer um una mesa comunicado todos dizendo que é juntos, necessário ¿verdad? nos En donde nos sentarmos ponemos todos, criar uma mesa las partes técnica, que teníamos que trabajar juntos, onde empezáramos as partes que realmente a trabajar precisavam juntos y colaborar ver cómo íbamos a juntas integrarnos para poder trabajar. conseguiram Y se fue así, integrar de esa para trabalhar. forma que ya Foi dessa epidemiología, maneira que salud visual, epidemiologia, vacunas, saúde bueno, mi visual, área que era pues de vacinas, enfermedades a infecciosas, minha era área, la que que é iba a de tomar la doenças batuta junto con infecciosas, que salud ia visual. liderar Entonces, com saúde tener los mismos visual indicadores, para porque íbamos a termos os trabajar hacia la mesmos misma indicadores, población porque que cada íamos uno trabalhar com a trabajábamos, ¿no? mesma Trabajamos. população que nós já Entonces, trabalhávamos. unificar esos indicadores Unificar fue el éxito que esses empezamos a indicadores foi tener, o ¿verdad? sucesso Y que ahora en nós día começamos podemos a decir ter, que e eso nos ha atualmente ayudado y nós nos ha podemos dizer que demostrado isso tem nos ajudado lograr que nos e integráramos, tem que nos integramos. demonstrado Ahora estamos vamos que a hacer a otros trabajos integração é operativos porque possível. nos Agora dio vamos começar resultado, outros ¿verdad? Trabajar trabalhos juntos como operacionais, mesa porque deu técnica. bons resultados trabalhar Excelente, doctora conjuntamente como Portillo. mesa técnica. Y eso que usted Obrigada, repasó, lo había doutora anotado en Portillo. mi cuaderno, es Eu la mesa já técnica. Es decir, nosotros aquí no estamos tinha hablando que es anotado la aqui no meu atención, que es caderno, cierto, es é a cierto, mesa trabajamos vertical, técnica, não é horizontal, o mesmo diagonal, a quién le van a atendimento. eliminar el Se você programa, trabalha a quién le vertical, van a quitar fondos, horizontalmente, quem es vai, demostrar que la qual mesa programa técnica, vai como ser usted bien lo ha eliminado. E nesse resaltado, caso, a mesa fue como ese técnica, espacio como a de senhora decir, mencionou, ¿cómo foi esse podemos unirnos espaço para para trabajar dizer como juntos y podemos sacarle nos provecho a unir esto? Y para eso me trabalhar lleva juntos e now tirar going to proveito. switching to O English. que me leva a falar Now, em inglês, this brings me porque to the point, Dr. Mendeville, that you doutora very well highlighted Mendeville, a in this senhora ressaltou coordinated ponto efforts between interessante different quanto aos people esforços and programs. coordenados So, entre my diferentes my programas e question now for you is, pessoas. A what pergunta que were eu the main tenho challenges that para Barbados a senhora encountered foi in making and quais documenting foram that os principais really desafios que probably vocês I'd like to encontraram have ao achieved documentar? elimination of mother to Porque child vocês transmission já of conseguiram a HIV and eliminação how da Barbados and the transmissão Ministry of Health materno-infantil do HIV. Como overcome foi que o Ministério in the path da to that Saúde de elimination? Barbados superou os desafios Okay, para thank you a for your eliminação? question. So, Obrigada pela sua to pergunta. meet the criteria for the Para validation, cumprir you os need to have at critérios least para a 3 to 5 validação, é years of necessário data. ter 3 ou Just to make 5, a 3 a 5 anos retrospective de process had to dados. be O undertaken processo to retrospectivo foi review a lot of necessário para files. And revisar in Barbados, todos os arquivos. unfortunately, a lot Em of the files are Barbados, infelizmente, paper-based, and muitos we have dos arquivos approximately são 2,000 births a físicos year. So you e can temos imagine aproximadamente trying 2.000 to go through nascimentos 3 por to ano. Você 5 pode years of imaginar, né, o paper-based que isso files. significa So tantos this was anos extremely de documentos time-consuming, físicos. and Precisamos de we muito also found a tempo lot of gaps e in data, também both encontramos in the muitos public and vazios in the nas private sector, informações no setor and público e no setor also the privado também. labs, because as I said, we Os would be taking laboratórios, the como HIV, eu the syphilis, and falei, the porque hepatitis trabalhamos B. com Those labs HIV, are sífilis done e at hepatite B, different essas provas laboratoriais são laboratories, conduzidas em and they diferentes also have laboratórios multiple e platforms possuem in order to também collect the múltiplas results. plataformas So para a coleta de was a lot of resultados fragmented e electronics de amostras. systems in Tinha different places. It was fragmentação no single de sistemas output. eletrônicos em And diferentes lugares, the sem ways that we had to try to overcome some of these output challenges is that we único. had to have Foi necessário multiple superar meetings with vários the private desafios sector, with mediante the diferentes polyclinic reuniões staff, com o with setor público, pediatricians, com o staff obstetricians, das and also policlínicas, the com laboratory obstetras, as well, to pediatras e verify também that com o pessoal the laboratorial results were para correct, and obter also that the resultados treatment corretos, processes, the para guidelines, verificar the também que referral os pathways, processos, all of those things diretrizes, were que being done correctly as tudo well. fosse feito And we corretamente also também. improved the electronic reporting tool Melhoramos a that is used in ferramenta both de polyclinics to relatórios submit data every eletrônicos month. usada no And we Policlínico also todos os meses implemented a para a similar submissão de tool in the dados. private sector Implementamos no so setor that the privado data uma that's ferramenta collected similar on para que os a dados monthly basis coletados em forma mensal was, better quality as well. tivessem And melhor in the long qualidade term, também. we're hoping Em to have longo a digital prazo, health information esperamos system ter platform uma across both the public plataforma and the private digital sector. no setor público e no setor privado That's também. great, Dr. Mendeville. And you Ótimo, highlighted doutora something that is Mendeville. critical A because senhora you destacou um mentioned in aspecto your crítico. presentation that Na sua apresentação we mencionou have several countries que that in the nós region of temos Americas have vários achieved países elimination nas of mother to Américas child que transmission of conseguiram a HIV. eliminação da transmissão And materno-infantil do sometimes we HIV. said,
Às vezes a gente fala, provavelmente seja fácil numa ilha de pequeno porte, mas não é não, porque enfrentaram vários desafios. A senhora mencionou como vocês estão coordenando com o setor privado. Às vezes é uma tarefa muito difícil nos países tentar comprovar com dados que conseguiu o ponto da eliminação, e não é tão fácil não, é necessário demonstrar com dados que conseguiram e que têm a capacidade de sustentar o ponto da eliminação. Porque para a eliminação da transmissão materno-infantil de sífilis, HIV e hepatite B, essa eliminação significa um problema de saúde pública, o que significa que pode se reverter. Dessa maneira, o país deve ter a capacidade de proteger. Você identificou em forma certa todas as áreas nas quais vocês enfrentaram desafios e agradeço que você tenha ressaltado o tópico dos sistemas de informação fragmentados e os desafios de coordenação entre os diferentes atores dentro do sistema de saúde. Muito obrigada pela descrição desses desafios. Agora vou falar espanhol de novo. Doutor Tio, o senhor mostrou uma abordagem importante na população privada de liberdade. A população privada de liberdade é um grupo em situação de vulnerabilidade que devemos abordar em forma integrada mesmo, se nós queremos não somente oferecer atendimento integrado, mas contribuir para a eliminação de doenças como tuberculose e HIV, que o senhor mostrou com dados na principal prisão do Panamá, que é La Joya. Quais desafios, doutor Tio, enfrentou o Panamá e como vocês conseguiram a coordenação efetiva que o senhor mencionou entre ministérios encarregados, um deles da saúde e o outro do governo? Doutor Tio. O microfone do senhor está fechado, não dá para ouvir. Está funcionando agora. Os desafios foram significativos. Há mais de 18 anos que nós trabalhamos com o sistema penitenciário. E pode crer que os desafios foram enormes. Sentar numa mesa técnica, o Ministério do Governo, o Ministério de Segurança, e criar acordos entre ambos eles. Isso foi obtido e foi criado o acordo entre o Ministério de Saúde, o Ministério do Governo e o Ministério de Segurança. Até a data, os 3 acordos já foram renovados, o último foi renovado em 2024, e ao longo dos anos, e com a experiência, você vai renovando, você vai fazendo melhoras. O excesso de população é um dos assuntos mais difíceis em termos de acordos. Prisões são construídas sem levar em conta uma área de isolamento para as pessoas privadas de liberdade. A pessoa que construiu a prisão se esqueceu das pessoas doentes, por isso as pessoas isoladas acabam ficando excluídas. E, felizmente, no Complexo La Joya, nós temos o setor A, a área de isolamento, que eu mostrei no último slide, e sabemos que, atualmente, nós já temos capacidade, sim, mas muitas vezes a população é excessiva. E não é porque sejam necessariamente pacientes do complexo, mas são provenientes de outras regiões do Panamá, de outras províncias que enviam para nós pessoas privadas de liberdade com tuberculose para isolar nessa área, porque essas prisões não possuem áreas de isolamento. Esse é um fator. E um outro foi que nós criamos os grupos de pares. Foi um grande desafio fazer entender a pessoa privada de liberdade, treinar, também mostrar, treinar os guardas e explicar que era para o benefício próprio também, porque se uma pessoa doente dentro da prisão, quem está lá diretamente com o réu é o guarda, porque o guarda vai levar essa doença para casa quando sair do trabalho. Então, criamos essa conscientização entre as pessoas privadas de liberdade. Foi um grande desafio, mas nós conseguimos
com sucesso, porque principalmente os rios sempre querem aprender, sempre querem fazer. Às vezes é demais, mas afinal de contas, nós conseguimos detectar em forma oportuna e oferecer tratamento oportuno. A mesma coisa acontece com rios com HIV, nós criamos as clínicas TARD, terapia antirretroviral. Essas clínicas são específicas para esse tipo de rios, o que significa que não há pessoa privada de liberdade positiva sem tratamento. Todas as pessoas têm tratamento, todas as pessoas têm acompanhamento com os marcadores, com testes laboratoriais de carga viral atualizados. E se tiver uma pessoa que está entrando na fase AIDS, essa pessoa é levada para um hospital do terceiro nível, onde tem um médico infectologista que vai estabilizar. E quando a pessoa privada está estável, volta para o recinto e nós continuamos com o tratamento oportuno da pessoa. Excelente, doutor Chu, obrigada. Acho que a questão é crítica na região completa. Desde a Organização Pan-Americana da Saúde, nós trabalhamos com todos os países há muito tempo para dar apoio para o atendimento integrado. No ano passado foram publicados os alinhamentos de atendimento integrado para HIV, tuberculose, hepatite virais e infecções de transmissão sexual em população privada de liberdade. Trabalhamos com o Panamá para acelerar o atendimento integrado. Obrigada, doutor, por falar dos desafios. Doutora Portillo, gostaria de voltar com a senhora. Com base na experiência que a senhora descreveu corretamente, onde mencionou o trabalho com as equipes locais e a comunidade, porque a senhora mencionou na sua apresentação, se a senhora tivesse que dar a um outro país uma dica de como engajar efetivamente as equipes locais para aceitar as intervenções, para acessar as intervenções e continuar, como a senhora falou, quais recomendações a senhora daria para os outros países? Primeiro, criar uma mesa técnica, que é o primeiro. Também a comunicação institucional, interinstitucional também, com as prefeituras que fazem parte preponderante de cada município, né? Trabalhar conjuntamente com outras associações, isso chama mais a atenção da comunidade, quando você inclui os líderes comunitários, que para nós são a principal personagem, porque às vezes prestam mais atenção para elas que para os médicos. O promotor de saúde, que eu mencionei anteriormente, é uma pessoa muito importante para a comunidade, por isso eu acho que o melhor e o mais importante é se sentar para conduzir o diálogo e entender quais vão ser as intervenções com as comunidades para a integração. A promoção da saúde também é muito importante para as comunidades. Como é que nós vamos fazer? Porque isso vai facilitar significativamente o trabalho de saúde visual, de vacinação, das reumintiase, que faz parte desse panorama também. Por isso, eu acredito que aqui o principal é criar uma mesa técnica para nós trabalhar, para não trabalharmos em forma vertical, paralela ou isolada, mas trabalharmos todos conjuntamente. Eu acho que essa é a melhor indicação, a melhor dica que poderíamos dar e também nos identificarmos como pessoas do Ministério de Saúde que estamos voltadas para a mesma população. O Ministério de Saúde trabalha com crianças, nós trabalhamos com crianças também. A população basicamente é a mesma e não dá para trabalhar em forma isolada, mas conjuntamente. Essa é a minha recomendação para todos os países, acho que todo mundo concorda, que se você espera para a autoridade chegar e nos dizer o que nós vamos fazer, não necessariamente funciona.
No, doctora Portillo, es que es basado en la experiencia de Isto ustedes, é com ¿cierto? base na Nosotros, experiência de vocês. Não y sei se depende de era a cómo resposta que você queria. también, ¿no? Tudo Es depende en qué também do contexto estamos, contexto. en un contexto Depende como do el de El contexto Salvador o onde nós algunos otros estamos, países num de contexto como El Latinoamérica, es Salvador la ou de realidad outros la que países usted da América está Latina. poniendo É sobre a la mesa. realidade Entonces, que la a cosa senhora es, está colocando na mesa. ganamos A más forma si nos é juntamos, essa, nos porque unimos ganhamos mais se llegamos a la nos misma juntamos, se conclusión. nos Al final unimos del e día, alcançamos a somos mesma equipos de população, salud. porque afinal de contas Ese primer são nivel, as pero en los mesmas locales equipes de saúde no son las primeiro mismas nível, poblaciones nos afectadas, locais, no são as solamente por mesmas enfermedades populações transmisibles, ahí tenemos impactadas crónicas, não salud somente por mental, doenças transmissíveis, mas violencia, es decir, que tem esto lo que está violências, mostrando doenças es que crônicas. cada vez hay una necesidad mayor Cada de decir vez que sí. existe Aquí maior arriba estamos necessidade de todos los dizer sim, especializados, pero nós abajo aqui el estamos como contexto lo que especialistas amerita aqui es esa acima, mas o aproximación que usted contexto estaba mencionando. merece Y essa si en el caso aproximação de que a senhora Salvador, está como usted lo mencionando. menciona, E no la caso de mesa El técnica Salvador, se a convierte mesa en ese técnica espacio acaba se sinérgico tornando y esfuerzos aquele catalíticos espaço que de si hay que sinergia e empezar por ahí, yo esforços coincido con catalíticos. usted, lo dijo Se la esse doctora é o ponto de Mendeville también, lo dijo el partida, doctor eu Chu, que es concordo, a doutora en qué Mendeville e o doutor espacios Chu nos também sentamos y coincidiram. coordinar las Quais acciones. são Entonces os yo espaços le onde vamos agradezco que nos usted sentar comparte e esa coordenar ações? recomendación. Now I'm Obrigada going to pelas switch suas to English. indicações. Dr. Agora vou Mendeville, falar em inglês. so Doutora Mendeville, Barbados has been very Barbados successful in this tem process of tido maior identifying sucesso AIDS. no processo What would be de the doenças de three transmissão key sexual. practical Quais são recommendations that as you 3 offer to other dicas countries chave to principais leverage que a the senhora oferece para outros INCITY países para platform to alavancar strengthen integrated essa care services plataforma, para for populations fortalecer? that are Obrigada pela So in pergunta an e ideal pelo world, convite. you would Num want to mundo have one ideal, nós queríamos national electronic health Gostaríamos de card, ter um one sistema de platform where you could prontuários input all the eletrônicos data, nacionais, uma one plataforma platform where you para could see colocar all the lab todos results, os and also detalhes, you para can ver see if todos treatment os protocols are detalhes, being entender os implemented as well. protocolos que estão sendo Um, implementados that também. would be, I guess, one of the key practical Seria recommendations. The uma das second one I would say is to recomendações have práticas. continuous Vamos private part ter também private-public participação collaboration, privada, pública, because we believe that colaborações de private diferentes sectors were maneiras, they porque were very sabemos que o setor integral in this privado process. era And as you integrado said no before, some processo. E como handicap's and challenges você out falou, there, so we need to have há a diferentes continuous desafios rapport going e on with on the também guidelines on the testing for continuar treatment com os and the referral testes, as pathways, diretrizes do and also if tratamento, there are as any new vias de referidos também. guidelines or testing that are occurring, we also need to make them aware of that as well. So Há having diretrizes que constant precisamos meetings, nos continuous conscientizar. updates Então, nós with the precisamos private ter sector atualizações is integral. constantes com And last but o not least, I would sistema say that we need privado. to E, strengthen por último, surveillance nós generally, precisamos not just with the fortalecer a HIV, the syphilis and hepatitis vigilância, não B, apenas but para all HIV, diseases sífilis e by hepatite B, strengthening the mas national health para todas as doenças, information pois system that tracks the fortalecer perinatal o outcomes sistema de gets along saúde with nacional, o HIV sistema de hepatitis B, informação, isso faz com que nós possamos having estar a no sustained rastro dos resultados ENCCT perinatais, que requires attention vão to além ICOs, do vulnerable HIV, patients as sífilis, well. So we hepatite need to have B, a e ter, differentiated então, care uma models and abordagem populations, the sustentável da partners with civil resposta à society eliminação das organizations, doenças and to have a integrated, verticalmente equitable and focused transmissíveis, nós data-driven precisamos de um service modelo-chave para a delivery população in order chaves e to parceiros improve também nas the care organizações that is given not only to sociais. E the nós mothers but to precisamos the de newborns, um infants, serviço que and tenha os children as well. dados no seu centro Yeah, para que nós no, possamos absolutely agree ter with Dr. as Mendeville. Thank you crianças, for that os because neonatais e as mães no he centro. mentioned Sim, that com we have certeza, been doutora. several Você times mencionou information, várias data, vezes not only to informação, demonstrate what dados, was não happening apenas in the para disease, to demonstrar que make nós decisions estamos on daily eliminando as basis doenças, mas para tomar based on decisões evidence that you have. diariamente And baseado em evidências que the nós partnership temos. with E as private parcerias sector, I com os really setores appreciate that you privados, have eu gosto highlighted bastante that que você several times during destacou your isso várias presentation and vezes now in this durante a sua discussion because apresentação e it's agora na that is the discussão, reality. This is a porque isso é a joint effort, private realidade, sector, isso é um private, esforço public, do setor como um and todo, não also apenas público ou how you privado. E identify também that como você surveillance identifica is key.
que a vigilância é chave, não apenas para HIV, sífilis e hepatite B, é a oportunidade de fornecer serviços de saúde integrados para que possamos ter uma saúde melhorada daqueles que têm a sua saúde afetada por diferentes doenças. Muito obrigada por compartilhar. Agora vamos mudar para espanhol para Dr. Chu. Dr. Chu, como eu perguntei aos outros colegas de El Salvador e Barbados, o que você recomendaria em forma prática? O que nós podemos garantir para dar um cuidado completo à população? Você passou 18 anos trabalhando no escopo das penitenciárias, então o que você recomendaria aos outros países para acelerar essa abordagem de resposta à eliminação Bien, de doenças para a população es encarcerada? difícil, no se los voy a poner Bom, fácil porque de é verdad es difícil. difícil Imagínate, 18 años y e todavía seguimos eu não peleando vou por eso. mentir para você. Então, A nuestros 18 anos hermanos, e eu ainda tenho a los países que dificuldades. están aquí cerca, ahora con nosotros aquí en Então, esta ah, webinar, ¿qué más colegas le que puedo são dos recomendar outros que países aqui sienten nessa en una mesa sessão, o que eu técnica poderia para en dizer? donde estén todos los Bom, involucrados? Pero no solamente sentar sentarse en la com o mesa, grupo técnico e porque todos siempre, y lo sabemos, as el partes Ministerio de envolvidas, mas Salud não apenas siempre va a sentar cumplir su ali. parte, Nós sabemos que o pero hay que Ministério da hacer que la Saúde otra vai parte, sempre como Ministerio cumprir y com aquilo Gobierno, que que ele son los precisa. encargados de construir Entretanto, cárceles as y outras administrar partes cárceles, interessadas, o cumplan su Ministério do parte también, Governo, aqueles que así como el Ministerio de constroem as Seguridad de cada penitenciárias e país. que Entonces, fazem a sua nosotros gestão, como eles também têm que médicos y fazer a sua como parte. Ministerio de Salud, Então, nós, teniendo como normas de médicos e Ministério da tuberculosis, normas Saúde, de VIH robustas, nós esas estamos normas construindo ustedes as las as agarran y las diretrizes ponen dentro para de unas tuberculose, normas del HIV, elas sistema são diretrizes penitenciario y no va a robustas. haber E vocês quien colocam isso les como refuta parte do eso, ¿me sistema explico? Y así penitenciário. vamos E a é poder lograr claro que tratar estos privados ninguém a tiempo, pode lhe oportunamente, contradizer, e é y assim que nós poder, tratamos os vamos a decirlo encarcerados así, em tratar de tempo disminuir la real. incidencia E de eu vou tuberculosis y dizer, VIH nós dentro de las cárceles, tentamos porque el diminuir a problema no incidência de es, nunca va a tuberculose e ser la HIV falta de nos atención, sistemas la falta de penitenciários, mas o medicamentos, problema é que es não el haverá hacinamiento. falta de Si atenção estamos ou falta de hacinados, medicamentos. O no problema é vamos a ir hacia a adelante. superpopulação. Entonces, eso hay que Então, nós trabajarlo não en estamos seguindo conjunto adiante. con Isso é Ministerio algo de que Gobierno nós y con Ministerio precisamos de Salud. trabalhar como Así que mi equipe, junto com recomendación o básica Ministério es da Saúde sentarse, e o Ministério da conversar y tratar Segurança. de Então, minha resolver el recomendação hacinamiento básica dentro de las é cárceles y tener áreas de discutir e aislamiento propias para tentar estos privados, ¿no? resolver os Y problemas com creo que de relação à esa manera superpopulação mi aporte y encarcerada mi e resumen es ese. resolver essa O sea, situação. Então, tratar meu de resumo llevar seria estas isso: cárceles a menos tentar hacinamiento y control del cuidado diminuir con essa tuberculosis y VIH. superpopulação e controlar também Bueno, pues hemos llegado al final de esta rica a sesión. tuberculose e Yo le HIV nessa agradezco população. Então, enormemente a esse é o nuestros final dessa panelistas sessão del día de hoy, frutífera. Eu como el gostaria doctor de Portillo del agradecer os Ministerio de Salud de El nossos Salvador, panelistas doctor Miguel hoje, Chu del Dr. Ministerio de Salud de Portilho, do Panamá, Ministério da Elisa Saúde do El Hernández de Salvador, Organismos Dr. Tratados Chu, con do Ministério de Saúde do Clonidioides. Panamá, Dr. Muchas Elizabeth, gracias do por Ministério da compartir sus Saúde e Gracias. Bem-Estar nosotros, de a los Barbados. Muito obrigada participantes que por nos compartilhar acompañaron hoy. suas Mil experiências gracias por estar conosco e aquí aos escuchando las participantes lecciones da sessão. aprendidas. Muito obrigado Vamos a por estar compartir en aqui la misma hoje e página ouvir web essas del lições evento las aprendidas. E grabaciones nós en los vamos 4 colocar isso aqui, idiomas para que a la compartan gravação y puedan volver a na escuchar página esta web, experiencia em que la todos puedan os tener. idiomas, para A que mis vocês colegas possam intérpretes, a mis escutar colegas as de la OPS, experiências. muchísimas gracias y a todos los E participantes. Que agradeço aos tengan un feliz intérpretes, aos resto nossos del día. colegas Cuídense da mucho, OPAS. que estén bien. Obrigado a todos e tenham um Gracias. dia Hasta luego. excelente. Buenos días. Gracias. Obrigado, obrigado.